Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Alexandre aqui falando. Vamos à nossa primeira aula da disciplina de máquinas e sistemas térmicos. É uma introdução ao conteúdo, introdução a máquinas e sistemas térmicos. Né? Então, a gente parte de um conceito aqui, dessa ideia da termodinâmica de máquina térmica. O que é máquina térmica? Né? Pensem, hoje em dia é um pouco fácil para a gente visualizar, né, a transformação de energia térmica em energia mecânica, mas pensa nisso como um conceito. Né? Antigamente era um pouco mais difícil visualizar isso. Né? Então aqui a gente tem a primeira ideia, o primeiro conceito de máquina térmica. O que é? Eu tenho essa esfera de cobre com uma bacia com água aqui embaixo. Né, esse vermelhinho aqui. O vapor d'água sobe nessa esfera e ele sai por esses canos. Ao sair por esses canos, ele gera um esforço de reação que faz a minha esfera girar. Então eu estava transformando energia térmica, né, transformando calor aqui em movimento. Isso a minha esfera está girando assim, né? Esse não é um conceito tão trivial, né? Como transformar energia térmica em energia mecânica? Não é tão trivial. Então, isso veio dentro do estudo da termodinâmica. Ela é uma ciência que estuda a energia, a capacidade de causar alterações da energia. Então, em um conceito amplo de máquina térmica, o que eu tenho? Eu tenho um equipamento que opera entre dois reservatórios térmicos. Aqui eu tenho um THA, que é o hot, né, do inglês, da temperatura, o hot, temperatura quente, e aqui o cold, a temperatura fria. Então eu tenho um reservatório que opera a uma temperatura quente e um outro reservatório que opera a uma temperatura fria. E a máquina térmica ela trabalha entre esses dois reservatórios. Então ela está pegando um pouco da energia térmica desse reservatório, transformando em trabalho mecânico e rejeitando um pouco de calor. Ah, isso aqui, na primeira lei da termodinâmica, que é um balanço de energia, isso aqui é bem fácil de visualizar, né? Eu tenho uma energia dessa minha fonte quente, desse combustível, parte dessa energia vira trabalho mecânico e parte é rejeitada. Então eu tenho uma conservação. Um pouco foi para lá, um pouco foi para cá e conservou. Mas por que eu tenho que trabalhar com dois reservatórios? Isso aqui é da segunda lei. A gente não vai entrar tanto nesse mérito. Mas só para ter isso bem claro, é impossível eu construir uma máquina térmica que opere só com reservatório térmico quente, sem rejeitar calor. O que seria o rejeitar o calor num motor de combustão interna, num carro, né? Eu estou jogando os gases quentes para fora. Eu estou rejeitando calor ali. Eu não conseguiria fazer esse motor girar até os gases de combustão se esfriarem completamente e reverter, virar uma atmosfera de novo ali dentro, né? Isso é impossível do ponto de vista termodinâmico. Então, eu tenho que trabalhar com dois reservatórios térmicos. Essa é uma máquina térmica. Eu tenho um quente, que é a minha fonte térmica, a gasolina, o óleo diesel, lenha, alguma coisa que está queimando aqui. E eu tenho um reservatório frio, onde eu estou rejeitando calor. Se for numa usina termoelétrica, seria um rio que passa no lado dela, né, que pega calor do condensador da minha usina. A gente vai ver todos esses processos com calma ao longo do curso. Né? Aqui é só uma visão geral. Então, essa ideia de transformar energia mecânica em térmica, como vocês veem, essa máquina de Heron aqui é coisa de antes de Cristo, né? Bem, faz o quê? 2000 anos aí. Mas ela começou a crescer, esse conceito de transformar energia térmica em mecânica, no século XVIII e XIX com a Revolução Industrial. Então eu vou estar substituindo o trabalho braçal por máquinas térmicas, né? Máquinas a vapor. Então eu vou começar a usar o vapor. Especialmente por essa propriedade que o vapor tem de eu pego água, eu esquento ele numa chaleira, né? O que vai acontecer? Ele vai mudar de fase, vai expandir, né? Ele muda a densidade, a massa específica dele muda, né? Ele vai expandir e se eu refrigerar, esse vapor ele vai contrair, criar vácuo. Então, esse processo aqui eu consigo transformar em energia mecânica, nessa expansão do vapor.
de uma forma mais visível, que é o que aquela máquina que eu apresentei aqui, essa daqui faz, né? Ele está expandindo o vapor e jogando ele para fora. Então eu vou usar o vapor por conta disso. Tudo começou com esse cara aqui, esse Denis Papin, com uma panela hermética. Então ele pegou aqui, ó, uma panela, fechou, né? Criou um pistão, um êmbolo, uma haste fixa. E o que ele fez? Ele ferveu a água. Então vamos dizer que eu tenho uma panela fechada, deixa eu desenhar aqui na tela, né? Panela fechada. Na hora que ele ferveu a água, vamos dizer que o êmbolo estava aqui embaixo. Eu tinha um pouquinho de água só aqui embaixo. Eu fervi, ele subiu e veio até aqui, porque expandiu, né? Se eu esfriar, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai descer. Então eu estou criando um movimento de para cima e para baixo, porque eu estou fervendo a água e condensando ela, esfriando ela até ela virar líquido de novo. Então eu tenho água, vira vapor, volta a virar água líquida, né? E eu consigo fazer esse movimento de vai e vem usando isso, resfriando e aquecendo. Daí aqui eu tenho só uma panela, eu vou estar esquentando e esfriando ela por fora, né? Então é um processo bem lento. Eu tenho que jogar fogo aqui, eu tenho que jogar líquido por fora, água por fora para refrigerar ele. É um processo lento, mas ele consegue criar um trabalho mecânico a partir de uma energia térmica. Então esse é o princípio de funcionamento da máquina a vapor, né? E a força que isso aqui gera é muito alta, se eu conseguir criar um vácuo, né? Bem criado. Em 1698, daí veio a primeira máquina a vapor de interesse industrial, quer dizer, a primeira que eu conseguiria construir e colocar na indústria para operar. Idealizada por Thomas Savery. Ele usava primeiro isso para minerar, para tirar a água dos fundos de minas. Geralmente essas máquinas térmicas elas faziam um movimento de vai, vem, né? E esse movimento de vai e vem, ele operava uma daquelas bombas de poço. Sabe aquelas bombas de filme de Velho Oeste, assim, que tem no deserto, o cara vai lá, bombeia com a mão para cima e para baixo e sai água, né? Então ela servia esse vai e vem para operar uma bomba dessa, que puxava água lá de uma mina, do fundo da mina, até a parte externa. O problema é que ela possuía várias válvulas que tinham que ser operadas manualmente. Então cada vai, cada vem, um operador tinha que ir lá, fechar a válvula, abrir válvula, né? Abre válvula, fecha a válvula, ia ficar o dia inteiro operando um equipamento desse. Despejava-se água fria no recipiente para resfriar. Esse aqui era um problema. Né? Como eu falei, eu tenho aqui a minha panela, eu esquentei ela, gerou vapor, eu coloquei o êmbolo lá em cima, porque aqui eu tenho vapor espalhado. Se eu quiser condensar para isso virar líquido de novo aqui embaixo e puxar e gerar o meu trabalho mecânico puxando esse êmbolo, eu tenho que resfriar. E ele resfriava todo esse conjunto. Então esse conjunto ele tinha que ser aquecido totalmente até ferver e resfriado totalmente até ferver. É como se eu tivesse uma chaleira, eu esquentava ela, resfriava ela para condensar de novo e ficava fazendo isso, né? No caso com pressão. Então eu perdia muita energia térmica nesse processo de esquenta e esfria. Né? 1712, daí Thomas Newcomen ele aperfeiçoou a máquina de Savery Papin. Mesma coisa, né? Ele usava, só porque ele usava o vácuo e não a pressão para mover a bomba. Então ele puxava, quando descia, ele puxava. Então isso aqui é um pouco mais seguro, porque se eu estou trabalhando com pressão elevada, né, se eu estou tentando empurrar alguma coisa para cima, porque eu estou aumentando a pressão embaixo, eu posso ter algum acidente, né, como uma panela de pressão, ela é perigosa, dependendo da taxa de pressão. Agora, se eu estou operando com vácuo, tem menos risco de acidente catastrófico, né? Então, virou Newcomen Steam Pump, né? Como é que funciona? Vamos ver aqui. Então, tinha as válvulas, né? Vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui um textinho para vocês acompanharem depois quando for estudar. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint também, depois do vídeo. Então, primeiro o vapor aqui eu tenho fogo, vamos botar em vermelho. Eita. Eu tenho fogo aqui embaixo, né, como se fosse uma caldeira que gera vapor, o vapor entra, né, ele não causa um esforço tão grande, porque aqui eu tenho um contrapeso que levanta esse pistão, né, um contrapeso que força o pistão para cima já. Então eu só estou abrindo espaço para entrar vapor. Né?
Daí depois que isso aqui, que o pistão está lá em cima e aqui eu só tenho vapor, eu fecho essa válvula aqui de baixo, abro essa daqui e deixo entrar água. E eu borrifo um pouco, pulverizo água aqui, um jato de água. Isso resfria o meu sistema aqui dentro e cria um vácuo, né, que vai... Eu reduzo, eu transformo o vapor em líquido. Ele ocupava um volume grande. Na hora que ele vira líquido, ele ocupa um volume pequeno e ele puxa. Na hora que ele puxa o êmbolo para baixo. Nessa fase que eu estou realizando o esforço mecânico, eu estou bombeando a água, né? Ela vai com a ajuda de um contrapeso, depois puxa. Contrapeso, puxa. Isso fazia o movimento de bombear, que é aquela bomba que eu falei, né? De puxar água de poço. Esse movimento vem e ia bombeando a água. Aqui é só a visão geral da minha máquina. Depois eu tenho esse cara aqui, James Watt, que ele trouxe um conceito bem interessante, um pouquinho diferente, que facilitou bastante, né, em termos de rendimento térmico. Porque o rendimento térmico de uma máquina dessa era na ordem de 3%, era pequena. Então, imagina, hoje em dia a gente está trabalhando com motores térmicos nessa faixa e máquinas térmicas, né, nessa faixa. Uma usina termoelétrica tem um rendimento aí de 36%, 37%. Motor de combustão também é 3%. Então, 3% é um rendimento muito baixo, né? Essa máquina, a máquina de Newcomen era lenta porque eu tinha que esquentar e esfriar dentro do mesmo recipiente. Eu fazia o quê? Eu esquentava e esfriava dentro desse próprio recipiente aqui. Então tudo isso aqui tinha que esquentar, tudo isso aqui tinha que esfriar, tudo tinha que esquentar, tudo tinha que esfriar a cada ciclo. O que ele fez foi introduzir um conceito diferente, né? 80% do calor era produzido para aquecer o cilindro só. Então ele adicionou um condensador separado. Isso aqui facilitou bastante em termos de rendimento, né? Então eu tenho o mesmo conceito, eu tenho uma caldeira que gera vapor, o vapor entra no êmbolo, só porque em vez de eu jogar água aqui dentro para esfriar, eu abro uma válvula e aqui eu tenho água caindo, né, nesse condensador. Então o vapor vai vir para cá por ter pressão. Aqui eu tenho um vácuo nesse condensador operando, porque é onde o vapor vira líquido, né? Então estou sempre com uma condição de vácuo parcial aqui. O vapor vem para cá e condensa aqui. Então eu estou puxando o vapor desse recipiente e condensando aqui. Eu não precisei esfriar esse meu sistema inteiro. Eu esfriei separado. Isso aumentou o rendimento, né? Hoje em dia a gente tem esse conceito operando em máquinas térmicas e em ciclos de usinas térmicas, né? Termoelétrica, para gerar energia elétrica. Isso aqui é um condensador, por exemplo, de uma usina de pequeno porte. Poderia ser, né? Eu não tenho certeza se esse é, mas poderia ser, que é um trocador de calor casco-tubo. Então isso aqui seria o meu condensador. Eu tenho a água que é usada para refrigerar, essa água de refrigeração passando nos tubos, e o meu vapor passando no casco e condensando. A gente vai ver um pouquinho mais sobre trocador de calor na próxima aula e vai ver mais sobre caldeiras e esse tipo de ciclo, esses equipamentos nas outras aulas mais para frente. Aqui é só uma visão geral, tá, pessoal? Outras aplicações que eu tenho de vapor, eu tenho propulsão, por exemplo, um navio a vapor, a Maria Fumaça, né? Na minha cidade, em Tubarão, tem a Maria Fumaça, passa até hoje para levar carvão para uma usina térmica. Então ela pega carvão em Criciúma, leva para Tubarão. Claro, hoje em dia não é mais a fumaça, hoje em dia é ou diesel ou elétrico. Mas uma vez por ano, pelo menos até um pouco tempo atrás, eles colocavam em ativação a Maria Fumaça para passeio, para o pessoal curtir, né? Faz parte da história isso aí. E o submarino nuclear ele opera também da mesma forma. A energia nuclear faz isso, pessoal. A energia nuclear ela é usada para aquecer e gerar vapor. Ela é a fonte térmica, né? A fusão, a fissão nuclear, desculpa, fissão nuclear, ela gera muita energia térmica. E isso gera vapor e o vapor é usado então para gerar um trabalho mecânico. A energia nuclear nada mais é do que usar uma reação nuclear para gerar vapor. Aqui é um exemplo de um complexo de uma máquina térmica de geradores de vapor, né, de caldeiras grandes, que tem na cidade vizinha da que eu falei, de Tubarão, ali, em Capivari de Baixo, na cidade. Então, nesse complexo eu tenho duas de 50 MB, duas de 131 MB e uma de 363 megawatts.
Então é um complexo bem grande, gera vapor através de carvão. Aqui eu tenho essas esteiras para carvão, né? Todo esse complexo aqui, isso aqui são as caldeiras, eu gero vapor aqui dentro. Daí eu tenho que ter os condensadores, pegar água do rio, né? As chaminés para jogar fora os gases de queima. A gente vai ver com calma tudo isso aqui, como é que funciona esse ciclo. Certo? E eu tenho vários exemplos de máquinas térmicas. Né? Eu posso ter máquinas térmicas até para refrigerar, elas usam um ciclo reverso. A gente vai ver depois ciclos termodinâmicos, como é que funciona isso. Mas, mais uma vez, como é que funciona? Eu tenho uma fonte quente, uma fonte fria, parte do calor que está indo da fonte quente para a fonte fria é usada dentro dessa máquina térmica para gerar trabalho mecânico, certo? Eu posso fazer o contrário no ar-condicionado, mas é o mesmo princípio, eu tenho duas fontes, uma quente e uma fria, mas eu injeto trabalho elétrico através do compressor, né? Trabalho mecânico através de um compressor elétrico, perdão, e isso eu faço eu consigo criar o ciclo inverso, eu tiro o calor da fonte fria e jogo para a fonte quente. Eu esfrio um ambiente e lá na rua, na condensadora do meu split, do meu ar-condicionado, eu estou jogando calor para a rua. A gente vai ver com calma o ciclo de refrigeração, um ciclo de máquina térmica, mas são exemplos que eu tenho, né? Locomotiva, barco a vapor, motor de combustão interna, são máquinas térmicas, turbina a vapor, turbina de combustão, né? Eu posso ter a turbina de avião, um reator termonuclear, geladeira no ciclo reverso, tem vários exemplos aqui de máquinas térmicas. Certo? Pessoal, essa daqui foi a nossa primeira aula, né, a parte de introdução. Espero que tenha ficado claro os processos que tem, né, os tipos de máquina térmica que tem, a importância da disciplina na atualidade. E a gente vai seguir esse cronograma, então. Ok? Na próxima aula a gente fala um pouco sobre transferência de calor e os trocadores de calor, que são muito importantes dentro de máquinas térmicas. Um abraço e até a próxima.